Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Essa semana estudaremos o capítulo 6 do livro Fonte Viva, que tem o título Aceita a Correção. E o versículo escolhido por Emmanuel foi retirado da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Essa carta foi atribuída aos hebreus, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo. Ela não tem uma datação precisa e é anterior à destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, e tem uma escrita muito erudita e baseada no Antigo Testamento. É talvez o mais controvertido texto do Novo Testamento, não só pela sua forma, que se diferencia de todas as demais cartas, mas também por alguns aspectos que, desde o cristianismo primitivo, chamaram a atenção dos estudiosos. O versículo escolhido por Emmanuel está no capítulo 12, com o subtítulo A Educação Paterna de Deus. Eu retirei esse trecho da Bíblia de Jerusalém. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida, como a filhos, meu filho. Não desprezeis a educação do Senhor. Não desanimeis quando ele te corrige, pois o Senhor educa a quem ama e castiga todo filho que acolhe. É para a vossa educação que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa? Se estáis privados da educação da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Nós tivemos os nossos pais segundo a carne, como educadores, e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos? Pois eles nos educam por pouco tempo, segundo lhes parece bem. Deus, porém, nos educa para o aproveitamento, a fim de nos comunicar a sua santidade. Toda educação com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Ao ler isso hoje, me questiono se foi escrito aos hebreus do primeiro século de cristianismo ou para nós, pois continuamos a enfrentar nossas turbulências sem aceitar e nem entender o propósito dessas correções. Então, Paulo aqui nos diz que se nós, como pais imperfeitos, educamos e corrigimos nossos filhos, pelo amor que temos a eles, como Deus, que é soberanamente justo e bom, não nos daria essa oportunidade de correção e aprendizado? Toda correção, no momento, não é compreendida da forma correta, mas com o passar do tempo, muitas vezes conseguimos enxergar para que ela nos foi útil. E Paulo não só falou a respeito de aceitar a correção, como também nos demonstrou. Porque sua trajetória após o seu encontro com Jesus nas portas de Damasco foi repleta de dificuldades ou de correções. Agora, pelo texto de Emmanuel, temos o título Aceita a Correção.
O verbo está no imperativo. Não é uma sugestão nem um pedido. É impositivo. Aceita. Bom, me ajudou muito a compreensão desse capítulo quando, de cara, eu tropecei em duas, ou melhor, em três questões do Livro dos Espíritos, que estão no capítulo Finalidade da Encarnação. Lá na questão 132, onde Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta foi: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então eu entendi que existe sim um propósito para eu estar aqui e encarnado. E esse propósito é de me aperfeiçoar. Em seguida, a questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes alguns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. Bom, então fomos criados iguais, e as minhas escolhas é que vão diferenciar, me colocando num caminho mais fácil ou num caminho mais difícil. Em seguida, vem a pergunta de 1 milhão. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? E a resposta foi: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então eu lembrei muito de uma professora nossa que sempre dizia: nós somos causa e efeito de nós mesmos. Então eu compreendi que a dor é uma correção. E essa correção não causa felicidade. E à medida que percebemos isso, vem a angústia e a tristeza. Porém, com o tempo, essa correção produz um fruto pacífico de justiça e compreensão. Mas lógico que, para aqueles que aceitam essa correção e se modificam sem revolta. E Emmanuel nos dá alguns exemplos que até a natureza funciona dessa forma. É necessário uma correção para que melhor seja retirado, seja na terra, que precisa do arado, ou seja na árvore, que precisa da poda. Ele diz: a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Por muito tempo, nós não éramos alinhados aos princípios do Evangelho, em atitude, em palavras ou em escolhas. E o tempo foi passando, mas existem as formas de correções. As leis de Deus existem para nos regular nesses princípios. Elas são as respostas para essas atitudes e essas escolhas inadequadas. Interessante que, enquanto eu estudo um determinado tema, alguns acontecimentos aqui dentro de casa me parecem uma escola do Evangelho. O que eu quero dizer é que, outro dia, minha esposa comprou um pote grande de Nutella. Confesso que é uma tentação ter isso dentro de casa. E estávamos em período de férias escolares.
Meu filho, como um bom menino de 11 anos, foi para cima do pote como se não houvesse amanhã. Obviamente, eu e a mãe dele alertamos que não comesse demais, mas nos distraímos e pronto. Foi mais de um terço do pote de uma só vez. Nós o repreendemos, afinal, ele é só um menino de 11 anos. Mas a correção também vem de outra forma. E na madrugada, enquanto cuidava dele nas corridas até o banheiro, tive a nítida impressão de escutar. E assim, a providência divina nos proporciona mais um aprendizado. E é pelo amor ou pela dor. Sempre que abusamos e saímos do equilíbrio, tem a correção para nos alertar de algo errado. Diante da dor, eu posso e devo buscar todos os recursos disponíveis para aliviar essa dor. Eu posso ir ao médico, tomar remédios e buscar todos os tratamentos disponíveis. Mas, acima de tudo, eu preciso entender que essa dor tem um efeito educativo em minha alma. Essa dor está me educando, me corrigindo. E quando ela se exterioriza através do sofrimento físico em meu corpo, é porque todos os recursos de consciência da minha transformação foram ignorados. Eu ignorei quando meu mentor me dizia, lá cochichando em meu ouvido, não faça isso. Eu ignorei quando a divina providência trouxe ao meu lado situações que eu deveria ter observado e assim mudado meu comportamento. Eu ignorei os conselhos da minha mãe, do meu pai, das pessoas que vivem comigo, dos meus amigos, quando eles sempre me diziam: não faça isso, porque isso não é bom. Eu ignorei, depois eu ignorei, e depois eu ignorei. E aí vem algo de uma forma que eu não posso ignorar, porque a dor me faz sofrer fisicamente, mentalmente e até espiritualmente. Ou, segundo Emmanuel, ela surge revestida de espinhos e mergulhada em fel, tal qual um remédio curativo e salutar. E esse é o remédio que cura, e eu preciso tomar. Por fim, Emmanuel diz: não perca, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Isso se refere ao aqui e agora. Nós só temos o aqui e o agora. O passado está, o passado está no presente em nossas vidas, mas está presente de forma a nos impor as consequências de nossos atos do passado. A dor, o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de transformação que nos compete aproveitar. Agora, quando nós não aceitamos a correção, vêm os traumas. E quando isso acontece, preciso reconhecer que essa correção me cobrou sim uma quantidade de dor, mas perto do que ela me ensinou, foi um preço justo. E quando faço isso, eu acerto as contas com o passado e aceito que esse ensinamento foi importante e foi necessário para o meu aprendizado. Porque senão, eu não seria o que sou hoje. Mas, de novo, se eu não voltar e aprender com o que aconteceu, fica uma dor que não teve nenhuma compensação. E isso sempre vai parecer injusto, como uma conta em aberto, que vai sempre me puxar ao passado. Daí a importância de fecharmos as contas com a vida. Tem um poeta mexicano chamado Amado Neves, que termina uma de suas poesias assim: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz.
Ou seja, o passado ficou para trás. Fechei as contas e entendi o preço pelos ensinamentos que conquistei. Afinal, eu sou o que sou graças a todas as dores pelas quais eu passei. E se faltasse uma dessas dores, eu não seria o que sou hoje. Então, a correção está bem paga. E assim seguimos sem traumas. E para concluir, gostaria de lembrá-los daquela conhecida história do escultor e da pedra. Sei que ela é bem conhecida, mas se encaixa perfeitamente no tema de hoje. E muitas vezes é mais fácil lembrarmos da história do que da palestra. Então havia um escultor muito talentoso que encontrou uma grande pedra bruta no alto de uma montanha. Ele olhou para a pedra e, com entusiasmo, decidiu esculpir uma bela estátua. Com paciência, começou a martelar e a talhar a pedra, removendo partes desnecessárias. A cada golpe, a pedra sentia a dor e pensava consigo mesma: por que ele está me machucando? Eu estava tão bem do jeito que eu era. Mas o escultor continuava o trabalho, sabendo que dentro daquela rocha havia algo muito maior e mais belo. Com o tempo, a pedra começou a notar que cada corte a tornava mais definida, mais harmoniosa. Então, finalmente, ao ver sua imagem refletida em um espelho, ficou maravilhada. Havia se tornado em uma escultura magnífica e admirada por todos. Então o escultor sorriu e disse: se eu não tivesse te corrigido e te moldado, você continuaria sendo apenas uma pedra comum. Agora você se tornou uma verdadeira obra de arte. Então, assim como a pedra, muitas vezes resistimos à correção, porque ela pode ser dolorosa e desconfortável. No entanto, Deus, como o grande escultor de nossas almas, nos lapida através das experiências da vida. E se aceitarmos essas correções com humildade, poderemos nos transformar em versões muito melhores de nós mesmos. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Graças a Deus.